Olá, alunos! Esta aula é um complemento ao conteúdo exibido pelo Centro de Mídias e no formulário desta quinzena nós vamos fazer uma comparação entre a propriedade dos compostos iônicos, que são os formados por ligação iônica, os compostos moleculares, formados por ligação covalente, e os compostos metálicos, formados por ligação metálica, sendo que como essas ligações elas ocorrem e por que ocorrem, foi o conteúdo abordado aí no nosso último formulário. Então, o pré-requisito é que vocês tenham feito esta última atividade. Então, aqui eu tenho uma tabela periódica com marcações mais simplificadas de cores para a gente revisar, então, esses tipos de ligação. Então, o primeiro é a ligação iônica. Ela ocorre pela atração entre íons, cátions e ânions. Os cátions eles são formados quando um metal perde elétrons para, né, ficar estável e então fica com carga positiva. Aqui nessa tabela periódica, tudo que não está em nenhuma marcação, com nenhuma marcação, né, tudo que está só branco mesmo aqui, digamos, são metais. Os que mais vão aparecer são os metais representativos aqui das famílias A, que é aqui a família do lítio, do berílio, do alumínio, tá? Aqui também ele já é ainda um metal. O que está aqui em azul são os ametais e semimetais, que eu acabei colocando junto, porque para fazer a ligação, eles vão ter o mesmo comportamento. E aqui em amarelo tem os gases nobres, lembrando, né, que os átomos eles se ligam para ficar com o octeto completo, que é a configuração de gás nobre. Então, a ligação iônica, eu preciso ter metal como elemento formador, metal e mais ametal ou hidrogênio. Então, embora o hidrogênio não seja, né, classificado como um ametal, ele se comporta como um ametal. Ele tem um elétron, só um elétron, o número atômico dele é 1. Então, a tendência dele é compartilhar esse elétron ou receber mais um e ficar estável com 2, que é a configuração do hélio, que é o gás nobre do período dele, aqui da linha dele. Metal mais ametal ou hidrogênio. Então, lembrando que os metais eles têm 1, 2 ou 3 elétrons de valência. E aqui, para fazer iônica, a gente vai ter metais com 5, 6 ou 7. Mas aqui o objetivo dessa aula é mais a gente reconhecer e não mais explicar, que já foi o conteúdo da outra aula. Então, a ligação iônica, eu vou procurar na fórmula metal mais ametal ou hidrogênio. Daí eu tenho a ligação covalente, que é para a formação de composto molecular. E na ligação covalente, ela ocorre entre ametais ou hidrogênio. Então, eu tenho compartilhamento de elétrons. Então, eu tenho ametal ou hidrogênio mais ametal ou hidrogênio. E a ligação metálica, ela ocorre entre metais. Eu tenho metal mais metal. Então, subindo aqui, tipo de substâncias, né, os elementos formadores. Aqui, lembrando que também pode aparecer o hidrogênio, né, na iônica metal e ametal ou hidrogênio, molecular ametal e ametal e também vai entrar o hidrogênio, e a metálica é somente metal. O tipo de ligação, né, como ela ocorre, a iônica é entre cátions e ânions, o cátion é o íon positivo e o ânion é o íon negativo. A molecular eu tenho par de elétron compartilhado. E a metálica, eu tenho cátions e elétrons livres naquele modelo que a gente chama mar de elétrons.
A primeira propriedade que traz aqui para a gente comparar é sobre os pontos de fusão e ebulição ou temperaturas de fusão e ebulição. Todo composto iônico ele é sólido à temperatura ambiente e ele tem altos pontos de fusão e ebulição. É uma propriedade porque a ligação entre esses átomos, que é uma interação que ocorre entre cargas de sinais opostos, uma interação eletrostática, ela é bem forte e isso então me dá essa característica. Os compostos moleculares, eles têm pontos de fusão e ebulição geralmente baixos, a maioria dos casos, e eles podem ser em temperatura ambiente tanto sólido quanto líquido ou gasoso. Então aqui vai existir nos 3 estados físicos, mas esses valores, eles não, né, embora eu tenha algum composto molecular com um ponto de ebulição um pouco mais alto, nunca vai ser tão alto quanto o de um composto formado por ligação iônica. Então, esse tipo de dúvida não vai aparecer. E os metais, eles são sólidos em temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é líquido. Temperatura ambiente em química, 25 graus Celsius é o valor padronizado. E também eles têm aí, geralmente, pontos de ebulição altos. Uma outra propriedade que a gente compara é a condutibilidade elétrica. Então, se o meu composto ele conduz ou não a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é um fluxo ordenado de elétrons. Então, tenho aqui uma corrente elétrica. Um fluxo ordenado de elétrons passando aqui pelo meu fio. A gente representa a corrente elétrica pela letra minúscula I. Se eu tenho um material que é condutor, ele vai possuir cargas elétricas livres, tá? E então vão permitir a passagem desta corrente. Isso aqui é quando o meu material é condutor. Se por um acaso esse material ele não tem as cargas elétricas ou elas estão presas, eu tenho um material, então aqui vem a corrente elétrica e ela acaba não passando. Eu tenho um material que é isolante. Então, no condutor, as cargas elétricas estão livres e no isolante, elas estão presas ou simplesmente não existem. Então, se a gente for comparar aqui, isolante, eu vou começar pelos isolantes. Os compostos moleculares, eles nunca vão conduzir a corrente elétrica em nenhuma situação. Nem no estado sólido, nem no estado líquido, quando eu faço a fusão, e nem quando eu coloco em água. Esse asterisco aqui, ele não era para estar. Então, essa digamos assim, a característica geral de um composto molecular. É claro que existem as suas especificidades, mas não é o momento da gente falar sobre isso. Então, por que isso acontece? Aqui eu não tenho cátions e ânions envolvidos, né? Não tenho cargas envolvidas na formação da ligação covalente. É só um compartilhamento de elétrons. Então, as cargas elas não existem. Se a gente pegar o composto iônico, já tem o íon. No estado sólido, ele não vai conduzir porque esses íons estão presos. Então, se eu pegar, por exemplo, sal de cozinha no estado sólido e encostar, então, um fiozinho lá né, que está passando uma corrente elétrica, não conduz porque os íons existem, mas estão presos. Quando eu faço a fusão ou coloco em água, daí esses íons eles vão ter liberdade de movimento e vão permitir a passagem da corrente. Então, no estado líquido ou na solução aquosa, conduz. E os metais sempre vão conduzir, inclusive, condutibilidade no estado sólido é uma característica que só os metais têm pelo modelo de ligação, que é aquele modelo mar de elétrons, que já foi comentado. Então, no estado sólido eu já tenho elétrons livres e permitem a passagem da corrente elétrica. Então, no estado do líquido também isso vai acontecer. E na solução aquosa não se aplica porque
os metais, eles, né, não são aí solúveis em água. Aqui é como se a gente tivesse um modelo, uma visão microscópica de cada ligação. Então aqui eu tenho um composto iônico, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mostrando aqui então os cátions e os ânions no estado sólido presos, né, ligados fortemente, por isso não permitem a passagem da corrente. Quando eu coloco em água, esses cátions e ânions, eles vão acabar então se separando, se dissociando e vão permitir a passagem da corrente elétrica, ou se eu fizer a fusão também. Aqui é um composto molecular, o exemplo é a água. Aqui a ligação ocorre por compartilhamento de elétrons. E aqui eu tenho um metal, está representando a prata, onde então né, eu tenho esse modelo mar de elétrons para representar a ligação metálica. Então, os cátions mergulhados aqui e rodeados por elétrons que dão estabilidade à estrutura. Então, eu tenho aqui já no estado sólido elétrons livres que permitem a passagem da corrente elétrica. E aqui eu trouxe dois exercícios para a gente analisar e ficar um pouco mais claro, então, como a gente faz para identificar o tipo de ligação. Aqui eu tenho algumas substâncias: CO2, CaO, carbono sozinho e esse CSF. Quer saber o tipo de ligação? Então eu vou observar. Se tiver só metais ou hidrogênio, é covalente. Se tiver metal e ametal ou hidrogênio, é iônica. Né, e aqui no caso não vai se aplicar a ligação metálica. Então a gente vai na tabela periódica, ó, o primeiro, carbono e oxigênio. Eu vou procurar. Ele está aqui nessa parte dos ametais, que eu circulei em azul. O carbono está aqui, o oxigênio está aqui. Ocorre entre ametais, então eu já sei que essa ligação ela é covalente. Eu vou ter compartilhamento de elétrons entre o carbono e o oxigênio. CaO, vamos lá na tabela. O oxigênio está aqui, é um ametal. O cálcio ele é um metal aqui da família 2A. Então, metal e ametal, eu tenho uma ligação que é do tipo iônica. Carbono, apenas átomos de carbono compartilhando elétrons. Aqui eu não tenho nenhum número, né, como índice, porque é indeterminado, é uma quantidade aí, né, que nós não sabemos, porque o carbono ele forma retículo, que é uma estrutura onde ele se repete muitas vezes e a gente então não tem um índice aqui fixo. O carbono é um ametal, então tem um monte de ametal lá, né? Ametais compartilhando seus elétrons, enfim, é covalente. E o CSF é césio e flúor. O flúor é ametal, está aqui, e o césio ele está aqui na família 1A. Ele é um metal. Então, metal e ametal, eu sei que é uma ligação iônica. Então, nós temos covalente iônica, covalente iônica, seria a letra A. Covalente, a iônica, covalente e a iônica, respectivamente, aí, né? Quando for um composto metálico, vai aparecer só o símbolo de um metal, tá? A não sei que seja uma liga, mas não é o caso. Então, por exemplo, se aparecer cálcio sozinho, ligação metálica. Porque também nos metais o índice é indeterminado. Muitos átomos de cálcio ligados não sabemos quanto, então vai aparecer só o símbolo do elemento.
E este daqui é sobre a propriedade, né, da condutibilidade elétrica. Então, eu tenho aqui uma substância chamada X, conduz corrente no estado sólido? Sim. Gente, conduzir corrente no estado sólido é metal. Somente os metais têm essa característica. O Y não conduziu no estado sólido, mas quando no estado líquido, conduziu. Isso aqui é característica de composto iônico. No estado sólido, os íons estão presos, não permitem a passagem. No estado líquido ou em solução aquosa, dissolvida em água, os íons adquirem liberdade de movimento e então permitem a passagem da corrente elétrica. Então, isso aqui é característica de um composto iônico. E o Z não conduz, nem no estado sólido e nem no estado líquido. Quando não conduz e também não vai conduzir dissolvido em água, é porque eu tenho um composto molecular formado por ligação covalente. Com base nessas informações, é correto classificar como substância iônica. Ah, aqui a gente já viu, substância iônica é apenas o Y. Então, são as informações que vocês vão precisar para resolver o formulário da quinzena. Se não, né, lembrarem muito bem a parte de ligação química, como ocorre, por que ocorre, cada tipo, revisem, é importante e até mais.